A arte talvez seja a mais subjetiva das coisas. O que é genial para alguns é indiferente e às vezes ruim para outros. Na pintura, Romero Brito é o pintor mais licenciado da história, superando gênios como Klimt, Munch, Van Gogh e até o controverso Jackson Pollock. Brito tem uma concepção de arte adaptada à sua realidade. O artista vive em Miami, talvez o mais perto de um tropicalismo à brasileira no frio do hemisfério norte. Utilizando do poder do capitalismo, ele adaptou sua arte à fabricação em série, tornou uma indústria, fortemente financiada pela classe média estadunidense, brasileira e, por que não, mundial. O sonho da classe média brasileira é ir à Disney e trazer consigo um iPhone de última geração e uma obra de Romero Brito. Essa mesma classe média esteve disposta a apoiar uma das viradas políticas mais sinistras do mundo só para ter o gostinho de viajar para Orlando nas férias. Mas o que Romero Brito tem a ver com Arctic Monkeys e Mozart? Não muito. Romero Brito é um artista que atingiu o topo e desde então resolveu aproveitar o seu status e massificar sua produção. Ele é amado por seu estilo e odiado por nunca inovar, nunca apresentar alguma coisa nova que seja realmente nova, que o desafie e que desafie o seu próprio consumidor. Ele também é odiado por ser um governista, que apoia quem está em voga, e além de representar a citada e controversa classe média brasileira. Contrastando com esse artista brasileiro e ironicamente fazendo um viralatismo não intencional, temos as obras do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart e da banda britânica Arctic Monkeys. Em 1984 foi lançado o filme Amadeus, retratando a rivalidade histórica entre Antonio Salieri e Mozart. O filme é quase que totalmente ficcional, mas conta a história de como Salieri, músico fantástico e apegado a um certo conservadorismo musical, invejava Mozart, genial e que sempre buscava o novo, o diferente. Salieri, mesmo sendo inferior tecnicamente, foi muito mais bem sucedido. Era compositor da corte austríaca, representava musicalmente todo um país e posteriormente deu aulas a Beethoven. Mozart, gênio desde criança, era inconsequente, festeiro, gastador, beberrão, mas acima de tudo um verdadeiro artista. Não que os demais não sejam artistas de verdade, mas Mozart vivia a vida de um artista em todos os sentidos. Salieri e os demais músicos da corte respeitavam a moral da época, influenciada pelos ideais absolutistas e cristãos. As produções artísticas sempre carregavam uma pompa, retratando senão temas bíblicos, questões relacionadas à grandeza deste ou daquele império. Mozart se interessava pelo subversivo, preferia retratar um bordel do que uma cena comum, queria usar do proibido balé em suas obras, queria fazer da música mais do que o convencional. O resultado foi um gênio incompreendido, que sim, era apreciado, mas que nunca recebeu em vida o reconhecimento que merecia. Salieri era rico, mas invejava a capacidade musical de Mozart. Publicamente ele o criticava, mas em seus próprios pensamentos sabia que jamais seria tão genial como aquele jovem. Mozart era arrogante, sabia que era gênio e talvez tinha ouvido demais isso de outras pessoas. Possuía uma vida tão desregrada que morreu jovem, aos 36 anos. Depois de sua morte, autores romantizaram a rivalidade entre Mozart e Salieri, até afirmarem que o compositor italiano, no auge de sua inveja, envenenou Mozart, e passou o resto dos seus dias culpando a Deus por levar o maior gênio que já pisou na Terra. O filme de Milos Forman retrata uma peça de Peter Shaffer que reproduz esse pensamento romantista. A verdade é que não existem fontes históricas que confirmem que foi Salieri que matou Mozart. O músico austríaco contraiu alguma doença e morreu de alguma febre, o que não era exatamente um caso excepcional à época. Queira ou não, o gênio morreu de uma causa comum. Acabou sendo enterrado em uma vala comum, formando mais um desses tantos exemplos irônicos que a vida nos dá. Em 2002 foi formada a banda Bang Bang, um nome pitoresco para o que viria a se formar a banda Arctic Monkeys. De Sheffield para Londres, a banda não demorou a fazer sucesso na cena underground do país. Foram um dos primeiros músicos a fazer sucesso na ainda rudimentar internet dos anos 2000. E em 2006 lançaram seu famoso disco, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, com Adam Sandler fumando um cigarro na capa. E assim a banda foi evoluindo, sempre tentando se diferenciar em cada disco. Foi assim com Favorite Worst Nightmare e Humbug, até mudar o som, no menos famoso de todos os álbuns, Suck and See It, de 2011. E assim eles se tornaram um fenômeno. E até o Felipe Neto, pré-Não Faz Sentido, curtiu os Arctic Monkeys.
A banda, que sempre carregou o estigma de indie, do underground londrino, em 2013 lançou a obra que o colocou no patamar de grandes artistas mundiais em termos de popularidade. O álbum AM, com uma estética cool visando reproduzir as noites londrinas, fez tanto sucesso que praticamente todas as suas faixas se tornaram hits, e cada integrante da banda influenciava a moda masculina nos principais centros do mundo, como Londres, Nova York e até São Paulo. O sonho do jovem fã de Arctic Monkeys na época era vestir uma jaqueta de couro e ser como Alex Turner, que se tornou um dos ídolos dos indies, e por que não, da maioria dos músicos. O fato é que a banda, na opinião de quem vos escreve e narra, se tornou a mais influente no cenário do rock. Tamanho sucesso gerou uma expectativa imensa sobre os novos rumos e o novo álbum. Todos já sabiam que a banda sempre buscou inovar em cada um de seus discos, mas nem todos esperavam o tapa na cara que foi Tranquility Base Hotel and Casino de 2018. A crítica amor, o público ficou dividido. A guitarra, que protagonizou os álbuns anteriores, deu lugar ao piano, e as jaquetas de couro e as baladas de AM se transformaram em ternos e bares. O álbum refletia uma sonoridade dos anos 60 e 70, inspirada em Bowie e The Kinks, mas com um visual totalmente retirado das obras de Stanley Kubrick. O nome Tranquility Base Hotel and Casino entregava muito da proposta do álbum. Tranquility Base é o nome dado ao local onde os astronautas pisaram pela primeira vez em solo lunar, evidenciando a inspiração na ficção científica, tão presente nas letras das canções. O hotel e cassino Tranquility Base é possivelmente um lugar de estadia durante uma turnê. É ali que os músicos passam a maior parte do tempo, compondo, apreciando ou lutando contra a solidão, repensando a carreira e os caminhos artísticos em meio às novas influências. Os Arctic Monkeys não são gênios da música, mas são artistas, no melhor sentido da palavra e do conceito. Para essa banda, a arte e a inovação são os princípios que norteiam suas carreiras. Assim como Mozart, que duvidava daquilo que era certo, estes artistas preferiam dar ao público não o que eles queriam, mas o que eles não sabiam que precisavam.